A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, nós estudaremos sobre o tema Não perca Jesus de vista. E o texto que nós pegaremos como base fica em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Amados de Jesus, você que está assistindo a nossa live nesta manhã, nós temos vivido dias em que a doença do século é a depressão, a ansiedade. E quando a depressão fica muito profunda, também é diagnosticada como a síndrome do pânico. Nós temos vivido em meio a problemas financeiros, problemas familiares, sociais, sentimentais e espirituais. E por causa dessas situações, muitas pessoas que conheceram o Evangelho, que chegaram até mesmo a frequentar a igreja, perderam Jesus de vista. Perderam Jesus de vista porque começaram a fazer coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus e com isso perderam o temor e foram se afastando da casa do Senhor. Temos muitas pessoas também que se perderam em meio a diversas teses teológicas que existem, esquecendo-se que aqui em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas pessoas se esqueceram que o início, o meio e o fim do Evangelho é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A sua oferta pelo pecado, ressurreição e ascensão, e também a esperança da sua volta. Bem, vamos voltar lá no texto de Hebreus, o capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz que, portanto, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Quando o autor da carta aos Hebreus escreve isso, nos faz lembrar que na corrida para o céu, nós precisamos estar com os nossos olhos firmados em Cristo. E precisamos dessa forma deixar de lado todos os pecados que nos atrapalham, que nos fazem ficar para trás. E precisamos estar conscientes que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para colocar obstáculos, tentações na nossa vida, para que nós venhamos nos tornarmos escravos do pecado, dominando assim a nossa alma. Por isso é importantíssimo não perder Jesus de vista. E aí continua aqui o autor da carta dos Hebreus falando: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa corrida, quando ele diz aqui que ela tem que ser efetuada com paciência, perseverança, nos faz lembrar o quê? Que ela tem que ser constante. Nós não podemos ser impacientes, não podemos perder a nossa perseverança, temos que ser contínuos, nos esforçarmos para chegarmos até o fim, até
habitarmos com o Senhor na glória. Precisamos a cada dia batalharmos, lutarmos contra o nosso eu. Precisamos tirar Jesus da cruz, realmente colocar Ele no trono, no governo da nossa vida e colocar o nosso eu na cruz para ser crucificado como Ele foi na cruz. Então, queridos, é preciso perseverarmos no meio das tribulações para que possamos alcançar a vitória. Para não perdermos Jesus de vista, nós precisamos seguir alguns passos. O primeiro passo para não perder Jesus de vista, na corrida da fé, nós temos que ter sempre Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus. Em Hebreus do capítulo 2, versículo 3, ele fala assim: outra vez porei a minha confiança nele, e outra vez eis-me aqui, a mim e aos meus filhos que ele me deu. O segundo passo para não perder Jesus de vista é olharmos como exemplo de perseverança e lealdade ao Pai, a fim de terminar a obra que Deus o mandou. Ele venceu todas as tentações e sofrimentos aqui na terra. O terceiro passo é olhar Jesus como exemplo de oração, de dedicação e vontade a Deus. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 33, ele disse: Abba, Pai, todas as coisas me são possíveis, porém afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, ou seja, não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. O quarto passo para não perder Jesus de vista é olharmos para Ele como a fonte da nossa energia, do amor, da misericórdia e do nosso auxílio. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia no tempo oportuno, sermos ajudados no tempo oportuno. Então, amados, nós concluímos que para não perder Jesus de vista, nós precisamos fixar os nossos olhos, as nossas vidas, os nossos corações em Jesus. E Ele tem que ser o nosso exemplo por tudo aquilo que Ele passou na terra. Ele permaneceu obediente, santo e perseverou até o fim. Por isso, dizemos e afirmamos, como diz aqui no capítulo 12, no versículo 2, devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque em João capítulo 1, 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Talvez você esteja passando por situações na sua vida que tenha feito você perder Jesus de vista. E esteja nesse momento agora passando por uma depressão profunda por causa da pandemia que o mundo tem vivido hoje. Eu sei disso, porque tem dias que nós nos sentimos fortes como Caleb, como Josué, prontos para a guerra. Mas tem dia que nós nos sentimos assim como Elias e queremos nos esconder na caverna. Tem dia que queremos cantar como Davi, como Miriam. Mas tem dia também que choramos como Ana chorou. Tem dia que temos a fé de Abraão para vencer tudo, a fim de seguir a ordem de Deus para irmos para uma terra que Ele nos mostrará no caminho. Fé como Josué, de saltar muralhas e derrotar exércitos. Para essa fé, termos essa fé, nós precisamos a cada dia orarmos ao Senhor, lermos a palavra de Deus para que a nossa fé cresça a cada dia e para que nós não venhamos jamais perder Jesus de vista, que é o autor e consumador da nossa fé. Fique na paz, que o Senhor continue te abençoando rica e abundantemente.